pessoas que quer apagar o seu brilho, quer esconder você do mundo, das pessoas, das amizades. Existem várias pessoas ao nosso redor exatamente desse jeito. Sabe aquelas pessoas que a gente não pode mostrar que a gente sabe? A gente não pode mostrar o nosso potencial, nós não podemos mostrar nossa criação, a nossa criatividade, naquilo que a gente é bom. A gente não pode mostrar e nem falar o que sabemos. Até mesmo quando vamos dar algum conselho, a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas podem tomar para si que você está sendo melhor que elas, mais inteligente que elas. Existem várias pessoas com esse pensamento ao redor de nós. Por que isso acontece? Porque as pessoas têm medo de outras pessoas que sabem mais que elas. Existe aí muito medo, muita repressão. As pessoas costumam mais ser egos do que ser elas. Por que isso acontece? Novamente, vamos lá na nossa infância. Assim como existe pessoas que querem nos apagar, existe também nós que aceitamos ser apagados, aceitamos se calar, aceitamos não se mostrar, não mostrar o potencial, não mostrar o que nós sabemos, porque essas pessoas estão aí do nosso redor. Desde a infância, nós aprendemos ou a se esconder ou ter medo daquelas pessoas que são melhores que a gente. Como seres humanos, nós não somos melhores que ninguém, que o outro, seja pobre, seja rico, seja de que raça for e de que cor for. Todos nós, como seres humanos, somos apenas seres humanos, de carne e osso. Não há distinção, não há gênero, não há nada, dinheiro, que faça com que o outro seja melhor que nós e nós seja melhor que o outro. Não existe isso. Mas na cabeça de muitas pessoas, isso existe. Na cabeça de muitas pessoas, através de dinheiro, de fama, de poder, seja o que for, elas acham que elas são melhores do que os outros. E algumas, por medo, tentam esconder e apagar o brilho daquele que tem. E por que isso acontece? Desde a infância aprendemos a ser melhor que os nossos amiguinhos, que as nossas amiguinhas. Às vezes acontece essa competição dentro da própria família, entre primos, entre irmãos. Por que isso, gente? Por que isso acontece? Esse tipo de pessoas, que aprende a se reprimir ou aprende a esconder o outro porque tem medo que o outro brilhe mais do que você, carrega dentro de si muita insegurança. As pessoas que tentam apagar o brilho da outra é carregada dentro de si de medos e inseguranças. Insegurança do outro brilhar mais que ela mesma, o medo de o outro se destacar mais do que ela mesma, sendo que o mundo ele é tão grande, o espaço é para todos.
Sabemos que encontramos no caminho muita dificuldade, às vezes a gente quer sim se destacar em alguma área da nossa vida, ou se destacar até mesmo como pessoa, mas a gente encontra dificuldades porque o outro que está ao nosso redor, que está por perto, com a insegurança e o medo, não deixa que a gente dê um passo à frente que ele. Essa insegurança é carregada desde a infância, em algum momento que essa pessoa teve, até mesmo com seus pais, que não deixaram essa pessoa de se desenvolver, ou colocaram esta pessoa em um pedestal como se fosse melhor do que o outro. E é essa pessoa cresce com esse pensamento, ou ela é menos ou ela é mais. Não há um equilíbrio, não há aquele espaço de poder ajudar o outro, retribuir. Não existe isso na cabeça desta pessoa. Porque se ela foi muito diminuída na infância, se ela foi muito escondida, se ela precisou reprimir muitas coisas na infância, ela cresce com medo e insegurança de mostrar todas as qualidades, as habilidades, tudo aquilo de poder que Deus deu para essa pessoa, como criar, expandir, crescer. Essa pessoa, ela carrega dentro de si muito medo, muita insegurança, porque não deixaram ela ser quem ela é desde criança. Ou aquelas pessoas que gostam bastante de apagar o brilho do outro, essas pessoas também são muito inseguras. Ela carrega dentro de si muito medo e muita insegurança. Medo que o outro brilhe mais do que ela, insegurança de que o outro seja melhor que ela. Quando na verdade, gente, ninguém é melhor que ninguém. A única coisa que cada um tem dentro de si são algumas experiências, alguns conhecimentos diferentes, no qual pode ser sim dividido e repartido para o outro. Mas isso não te torna uma pessoa melhor do que o outro. Somos todos seres humanos, estando aqui nessa terra para evoluir e para ensinar um ao outro. Somos todos um, e aquele que não sabe disso precisa evoluir mentalmente e aprender que estamos aqui para ajudar um ao outro. Quando a gente fala em questão de ajuda, as pessoas já acham que ajuda é financeira, ajuda é abrir a porta da casa para todo mundo que não conhece, não é isso. Mas o seu conhecimento, a sua experiência, ela ajuda muitas pessoas que está ao nosso redor, que está ao seu lado. Por isso que nada é por acaso. As nossas experiências na vida, mesmo que seja muito dolorosa, e muitas vezes elas são dolorosas, elas são para ensinar o outro. Às vezes vamos se deparar aí no nosso caminho com pessoas que estão passando pelo mesmo processo que um dia passamos. E é por isso que nada é por acaso. Estamos aqui justamente para apoiar, estender a mão, ajudar, se motivar, incentivar o outro, mas não apagar o brilho de ninguém. Eu não sei por que as pessoas têm na cabeça delas que o outro não pode aparecer, só ela pode aparecer. Existem muitas pessoas que pensam dessa forma e que agem de uma forma que o outro que está ali do lado dela não apareça. Já viu
Já aconteceu com você casos de você mostrar aquilo que você sabe ou aquilo que você aprendeu e a outra pessoa você perceber, né? Se ela não abre a boca para falar que isso que você faz não é nada, ou que você está se mostrando, né? De alguma maneira ela tenta te diminuir, você sente através da reação dessa outra pessoa o quanto ela está te invalidando, porque ela se incomodou com aquilo que você mostrou de você, do seu conhecimento, da sua experiência. Existem pessoas que têm inveja da sua experiência de vida. Eu tenho propriedade neste assunto porque pelas coisas que eu vivi na vida, e quando eu vou contar para alguém sobre, existem pessoas que têm inveja daquilo que eu passei. E assim, não é das coisas boas que eu passei, não, é das coisas ruins que eu passei. Olha o nível de pensamento que essas pessoas costumam ter uma das outras, em achar que o sofrimento delas é melhor, é mais sofrido do que o seu, ou se incomodar quando o seu é mais sofrido do que o dela. É tanta forma de enxergar o outro e errada. Por que errada? Porque a gente não está aqui nessa vida para ser melhor que o outro. Nós estamos aqui para ser melhor que nós mesmos, como a gente foi um dia. Estamos aqui para evoluir. Pode perceber que a cada vez que passa o tempo, passam os anos, você muda o seu jeito de agir, de pensar, de ser, de falar. Você vai aprendendo coisas novas, vai deixando as coisas no passado, versão sua antiga, justamente para trazer a sua versão nova. E isso incomoda muita gente. Muita gente não quer que você se mostre, muita gente não quer que você brilhe, porque elas têm medo e insegurança dentro delas mesmas. Desde a infância aprendemos que a gente precisa ser melhor que o amiguinho, melhor que a amiguinha, melhor que o outro. Quando você não aprende isso, em ser melhor do que o outro, você aprende a se calar, você aprende a se reprimir. Você aprende que você não pode ser e nem ter nada mais que o outro. A vida é de competição, mas as pessoas erraram em pensar que a competição está sendo em competir com o outro, quando na verdade a gente está aqui para competir com a gente mesmo o tempo todo. É competição de eu quero ser melhor que ontem, eu vou ser melhor que ontem. A minha antiga versão eu não quero mais. E eu me abro para a minha versão nova. O tempo todo isso acontece conosco. Mas só quem tem a consciência disso, que pode olhar com carinho para dentro de si e não se ver melhor que ninguém. Nosso alto valor, ele começa a partir do momento que nós temos consciência de quem somos em essência, em pessoa. O que estamos fazendo de nós, da nossa vida e com o outro. É importante que a gente comece a ter a consciência que ser melhor
para nós é o mais importante do que ser melhor que o outro. Já aconteceu com você de você ter que se calar porque o que você fosse falar, o outro poderia interpretar de uma maneira errada? Você se calar porque você vai achar que o outro vai achar que você é melhor que ele. Já aconteceu de você reprimir seus sentimentos, suas emoções, porque você acha que o outro não vai gostar de te ver muito feliz, muito alegre. Já aconteceu também ao seu redor, entre família, entre amigos, de você esconder que você está crescendo, prosperando, porque você sabe que dentro do ambiente da sua família ou ali perto dos seus amigos, existem pessoas que não têm condições psicológicas de se desenvolver, de ter percepção diferente ou até mesmo de prosperar. Quando falamos em prosperar, vem na mente que prosperar é apenas financeiro, quando na verdade é você prosperar mentalmente, prosperar espiritualmente. Mas as pessoas que costumam achar que são melhores do que as outras, acham que prosperar é só financeiramente. Existe prosperar financeiramente. Mas existe também você ser próspero em ser um ser humano e uma pessoa bem diferente dessas outras pessoas que acham que ter é melhor que ser. E muitas pessoas se incomodam com as outras porque não querem que elas se mostrem. O potencial, a qualidades, às vezes precisa ficar escondida porque o outro se incomoda. Quantas vezes eu mesma fui uma pessoa assim? Talvez você também seja. Quantas vezes eu escondi o que eu sabia porque eu não queria deixar a outra pessoa triste porque ela não sabia. Quantas vezes eu estava feliz e a outra pessoa triste, e eu, para não deixar aquela pessoa muito mais triste do que já está, eu escondi a minha felicidade. E eu não estou dizendo aqui, naquele momento que você está ali apoiando alguém que está triste, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ao nosso redor, às vezes, isso acontece. Às vezes, você não se dá conta que tem do seu lado uma pessoa triste, você chega toda feliz. Às vezes você só acordou bem humorada e a outra pessoa não acordou assim. E você chega toda radiante, toda brilhante, apenas só feliz, agradecida. Porque às vezes a gente acorda assim, com essa sensação, quando nós cuidamos do nosso espiritual, nós acordamos assim. E a outra pessoa se incomoda com isso. E aí, muitas vezes, nós nos escondemos, nos reprimimos para não deixar o outro triste. Será que isso é a maneira certa de se viver? Então é isso, é a mensagem que eu quis trazer para vocês. Senti de falar sobre isso, porque eu vejo que isso acontece muito ainda. Às vezes a gente tem que ficar sempre se apagando, não falando da nossa vida,
ou daquilo que a gente até gosta porque o outro se incomoda, porque você é uma pessoa que tem muito mais experiência de vida do que o outro. Isso, infelizmente acontece. Mas saiba que você não deve jamais apagar o seu brilho, porque existe pessoas assim. Quem tem que aprender a lidar, a evoluir, a crescer, tanto mentalmente quanto espiritualmente, é a outra pessoa. É essa pessoa que tem que aceitar que vai ter pessoas mais experientes que ela, com mais conhecimentos, e vai aprender a lidar com os seus medos, com as suas inseguranças, assim como você aprendeu a lidar com os seus. Então, meu recado para você é que jamais apague o seu brilho por causa de outra pessoa, jamais se reprima por causa de alguém. Seja você, seja a sua essência, brilhe mesmo. Não sejamos egoístas, arrogantes, prepotentes. Não deixamos que nosso ego nos cegue. Não deixamos que o desamor faça com que sejamos tão rancorosos ao ponto de não deixar o outro brilhar e o outro ser quem quer ser. Sejamos o amor que sempre pedimos para que o outro nos dê. Que sejamos também o amor incondicional, aquele que podemos dar sem necessitar que seja devolvido. Não é tão difícil ser ser humano. Não é tão difícil ser. Então, que possamos ser mais do que ter. Nós já somos seres humanos, mas muitos precisam ainda aprender a ser seres humanos. Pare de apagar o brilho do outro. Pare de fazer com que o outro sempre tenha que se esconder, se reprimir, porque você se incomoda. Aprenda a lidar com isso. Aprenda a desenvolver. Aprenda a entender o porquê você se incomoda com isso. Quem um dia fez você ter medos e inseguranças que o outro não poderia ser melhor que você. Se alguém algum dia fez isso com você, saiba que você também pode brilhar. E o outro também. O mundo é de todos. Eu espero que tenha expandido mais a sua mente através desse vídeo, porque a intenção é passar uma mensagem para que o ser humano, para que você possa crescer e evoluir mentalmente e espiritualmente. E aprenda que ninguém é melhor que ninguém. Até um próximo vídeo.